Durante toda a nossa história, houveram vários períodos de crises e conflitos. O ápice chegou na Segunda e na Primeira Guerra Mundial. Mas e se eu te falar que tudo isso já havia sido planejado? Você acreditaria? Ficou curioso? Então vem com a gente. E se eu te contar que existe uma carta, um documento datado de 15 de agosto de 1871, e este foi publicado oficialmente em 1959 pelo autor William Goy? Mas o que é realmente curioso aqui é por que você ainda não se inscreveu e não deixou seu like. Vai lá, amigo, dá essa força pra gente. Voltando ao assunto. O que dizia a carta? Segundo o autor, ela detalhava muito bem grandes temas, como as guerras mundiais, e só viria a se confirmar décadas depois. E o objetivo dessas guerras seria estabelecer uma nova ordem mundial, onde já sabemos, 2 já ocorreram. E não precisamos ter nenhuma carta, previsão ou qualquer tipo de artifício para ver que é nítido ver o escalonamento global hoje. Temos Rússia, Europa, China, Estados Unidos. Até mesmo aqui na América Latina a gente vê que isto está fervendo como uma grande panela de pressão. Mas quem era o autor dessa carta e a quem ela era interessada? Bem, o autor era Albert Pike. Era endereçada a seu amigo italiano Giuseppe Mazzini. Quem era Pike? Pike era um americano nascido em Boston no ano de 1809. Ele era descendente de colonizadores, um homem altamente capacitado que se tornou autodidata, frequentando até mesmo por algum tempo a Universidade de Harvard. Porém, não pôde manter-se lá por dificuldades com taxas de matrículas e se tornou professor por conta própria no estado de Massachusetts. Este homem trabalhou como jornalista e depois de algum tempo tornou-se dono do próprio jornal em que era empregado. Fez uma carreira como advogado e até mesmo como poeta. Chegou a receber o título de mestre honoris causa. Este homem participou da Guerra Mexicano-Americana e foi capitão da tropa da Guerra Civil Americana. Mas o que dizia a carta? Nela estavam incluindo 3 tópicos que incluíam as 3 grandes guerras que assolariam o mundo antes de um desastre econômico sem precedentes e que abriria caminho para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. É interessante lembrar aqui que as previsões foram feitas em 1871, ou seja, 43 anos do início sequer da Primeira Guerra e 20 anos depois da sua morte. Ou seja, esse homem não presenciou aquilo que previu. Vamos ver o que dizia sobre cada uma das guerras. Bem, número 1, a Primeira Guerra Mundial deverá acontecer a fim de permitir que os grupos Illuminatis derrubem o poder dos czares, fazendo o país uma fortaleza do comunismo ateísta. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminatis entre os impérios britânicos e germânicos serão usadas para fomentar essa guerra. Ao fim da guerra, um comunismo será estabelecido e usado a fim de destruir outros governos e enfraquecer as religiões. É nítido que aqui ele se referia ao conflito que aconteceu entre 1914 e 1918. Com, entre outras coisas, a Revolução Russa levou o país comunista de Lenin ao poder, estabelecendo assim 2 frentes de batalha. Os impérios centrais, compostos pelo Império Alemão e Austro-Húngaro, e aos aliados, formados pela Rússia, França, Estados Unidos e, é claro, o Império Britânico. É importante contar que historicamente a Rússia sim se tornou comunista, tendo uma grande mudança interna, inclusive no quesito religioso. Em segundo lugar, a Segunda Guerra Mundial deverá ser fomentada ao tirar vantagem da diferença entre os fascistas e os sionistas políticos. Essa guerra deverá acontecer para que o nazismo seja destruído e o sionismo político torne-se tão forte para instituir um Estado soberano em Israel, na Palestina.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deverá se tornar forte o bastante para equilibrar o domínio do cristianismo, que será limitado e deixado em xeque até o momento em que for necessário para o cataclisma social final. E como todos já sabemos, a Segunda Guerra Mundial teve o nazismo e a Alemanha de Hitler, e a sua perseguição insana ao povo judeu. Após o Holocausto, houve uma mudança de pensamento nos perseguidos e um consenso geral entre eles, que precisavam de um lugar onde pudessem ficar a salvo de qualquer tipo de repressão e também que pudesse servir de abrigo para outros judeus. Este é um pensamento essencialmente sionista, e que isso levou à criação do Estado de Israel em 1948. E este Estado foi criado alguns anos após o fim dessa guerra. Número 3. A Terceira Guerra Mundial deverá ser fomentada pelas diferenças causadas entre os agentes dos Illuminatis, dos sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Esta deverá ser conduzida de maneira em que o Islã e o sionismo destruam-se mutuamente. Enquanto isso, outras nações estarão mais uma vez divididas em relação a esse tópico e serão levadas a lutar ao ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Deveremos soltar os nihilistas e os ateus e provocarão um cataclisma social formidável. Em todo o seu horror, mostre às nações os efeitos do ateísmo absoluto, a origem da selvageria e da desordem mais sangrenta. Então, em todo lugar, os cidadãos verão obrigados a se defender da maioria revolucionária, e esta exterminará esses destruidores de civilizações. E a multidão, desiludida com o cristianismo, cujo os espíritos teístas estarão a partir desse momento, vão receber a verdadeira iluminação por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, finalmente revelada para o público. Tal manifestação resultará do movimento reacionário, que se seguirá da destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos superados e exterminados ao mesmo tempo. Resumindo, a carta diz que a futura Terceira Guerra Mundial terá um fator muito mais ideológico do que bélico. E mesmo que muitas nações estejam acabadas ao fim desta guerra, a futura Guerra Mundial terá um fator muito mais ideológico. E aí vem a pergunta: você acredita nessa carta? Deixa aí nos comentários. Um ponto de curiosidade para todos: Albert Pike é o cara que é conhecido como o pai da maçonaria moderna. Chegando ao fim agora, galera, deixa um like. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou!